E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar agora a nossa aula de política e ideologia, começando História Política Brasileira, tá? Esse vídeo vai ser um pouco extenso, já estou avisando, porque tem muita informação e pouco tempo. Porém, eu vou postar para vocês também outros dois links no YouTube de vídeos de um historiador que eu sou fã. O cara é monstro, o cara sabe muito, chama-se Boris Fausto. Ele fez uma série de vídeos no começo dos anos 2000, entre 2000 e 2010, para a TV Escola. Importante que vocês vejam. Só que são vídeos um pouco mais longos, bem mais editados, que tem um trabalho maior de informação, de busca de informações. É importante que vocês assistam paralelamente a esse que a gente vai falar. Na verdade, é uma sequência. Eu vou colocar lá para vocês, então, o primeiro vídeo que vai falar da República Velha, tá? Depois seria esse aqui, o que a gente vai estar falando sobre Vargas, e para referendar o que eu estou dizendo aqui, o vídeo que vai falar sobre a Era Vargas. Bom, sem mais delongas, estamos falando de Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas realmente é uma figura emblemática na nossa política, um cara que merece realmente ter todo um estudo, um trabalho de história mesmo, daquilo que ele representa para o Brasil em todos os termos possíveis que a gente consiga entender. Deixa eu até ver se está funcionando a animação certinha aqui. Isso, agora está funcionando legal. Então vamos lá. Começa. Quem é Getúlio Vargas? Getúlio Dornelles Vargas, então, é um gaúcho de São Borja que era, durante o governo do presidente Washington Luiz, ele foi ministro da Fazenda, ministro da Economia, em determinado tempo. Mas ele sempre foi um articulador político no Rio Grande do Sul. Foi governador do estado. Depois, durante o final do que a gente vai considerar como República do Café com Leite, quando há uma ruptura, uma cisão entre mineiros e paulistas, que se alternavam no governo, um presidente paulista, um presidente mineiro, um presidente paulista, um presidente mineiro. Por isso que a República do Café com Leite. Estamos falando de São Paulo, naquela época, grande produtor de café, e Minas Gerais, um grande produtor leiteiro. Por isso que essa brincadeira, né? República do Café com Leite. E Vargas começa a se questionar por que dessa alternância e não a participação mais premente de outras lideranças nacionais. Ele, do Rio Grande do Sul, um outro governador do Nordeste, um tal de João Pessoa, governador do estado da Paraíba, inclusive a capital hoje da Paraíba é João Pessoa, em homenagem ao João Pessoa. Ou seja, todos os movimentos políticos do país começaram a questionar essa hegemonia entre paulistas e mineiros. Começa então o que a gente vai chamar da crise, a primeira crise das oligarquias brasileiras, questionando nesse momento essa imposição dessa divisão política. E o fator preponderante são as eleições de 1930, que são polarizadas. O candidato do Washington Luiz, que é o Júlio Prestes, que era prefeito de São Paulo, um paulista, é colocado na sucessão do presidente Washington Luiz. Do outro lado, na outra chapa, do outro lado da disputa, está Getúlio Vargas com um vice-presidente, que era o João Pessoa. Bom, havia toda uma movimentação, então, política, de que as eleições, que eram até então consideradas eleições de cabresto, voto de cabresto, ou seja, você tinha o gado eleitoral que votava em cima, votava com indicação daquele empresário, ou daquele patrão, ou daquele fazendeiro, que exigia a participação da população naquele momento, fazendo as pessoas votarem numa eleição fraudulenta, etc. As eleições são questionadas a sua validade porque quem ganha é o Júlio Prestes. E Vargas, e se entende, se vê totalmente desmerecido, perde e denunciando todo o sistema político corrupto até então, todos os problemas que vão advir disso aí, porque as eleições eram no começo de 1930 e a posse seria no final de 1930 para 31. Aqui está dizendo no quadro, a política do café puro e aliança liberal. Ou seja, era uma política de que o Brasil tinha que manter boa parte da sua participação cafeeira dentro do território nacional e a aliança liberal. Ou seja, uma aliança de frentes partidárias contrárias ao governo de Washington Luiz. O resultado, o início da Era Vargas com a deposição quase que militar, por assim dizer, do governo Washington Luiz. De que forma? Getúlio Vargas, então, insurge-se no sul,
reúne tropas militares, tem uma base muito forte com o movimento tenentista. E quem eram os tenentistas? Eram pessoas que estavam começando na academia de formação de guerra gaúcha do Rio de Janeiro. Vargas tem um apelo muito grande com esses caras. Curiosamente, fun facts, fatos engraçados, vários desses tenentes que apoiam Getúlio Vargas vão depois, lá em 1964, olha como é que a história é cíclica, né? Vão fazer parte do governo militar, inclusive dois deles, se não me falha a memória, Ernesto Geisel e Emílio Garrastazu Médici, são tenentes dessa época e apoiaram em 1930, ou seja, 30 e tantos anos antes, a Revolução de 30, porque já eram tenentes nomeados do Exército, pegam em armas e fazem, através da estrada de ferro que ligava Rio Grande do Sul, Porto Alegre até o Rio de Janeiro, fazem um movimento para deposição do governo Washington Luiz. Atravessam o estado de São Paulo, até com uma certa tensão, porque se imaginava que quando essas tropas legalistas, vamos dizer assim, né, era o nome que se dava ao movimento, entrasse no estado de São Paulo, ia haver uma certa reação, não aconteceu nada disso. Os trens desembarcaram com os soldados lá no Rio de Janeiro, e Vargas tinha prometido na imprensa que inclusive iria amarrar os seus cavalos de guerra na Praça 15. Teve a cobertura, inclusive, de um dos maiores jornalistas gangsters, para falar a verdade, que esse Brasil já teve, Assis Chateaubriand Bandeira de Mello. Tem um livro, inclusive, do Assis Chateaubriand, que é a biografia feita pelo Fernando Moraes, que eu acho imprescindível que todos vocês leiam, que é Chateau, Rei do Brasil, que conta com detalhes, riqueza de detalhes, essa ida do Chateaubriand do Rio de Janeiro. Ele fez o caminho contrário. Enquanto o Vargas estava subindo para ir para o Rio, o Chateau estava vindo do Rio para o Rio Grande do Sul. Então é importante que vocês entendam que a imprensa também participou desse movimento, apoiando no primeiro momento. Chateaubriand apoia o movimento tenentista e apoia o movimento varguista, e num segundo momento se vê diante de um embrião de um ditador. Vargas, aqui para vocês terem uma noção de como que era a campanha, né? Para presidente Getúlio Vargas, vice João Pessoa, da Aliança Liberal, e depois a capa do jornal O Globo, dando, em tese, aí, a nomeação de Getúlio Vargas ou a posse de Getúlio Vargas como presidente da República. Isso nós estamos falando da implantação do governo provisório, que vai de 30 a 34. Vargas, então, depõe o governo do Washington Luiz foge, abandona o governo, se refugia no Uruguai, depois ele retorna para São Paulo. Num primeiro momento, há uma dissolução da Constituição toda, que então, até então era a Constituição de 1891, ainda a Constituição lá do Deodoro da Fonseca. Há uma colocação de entidades militares, ou seja, são os interventores, nomeiam-se os interventores, e na maioria das vezes esses interventores não eram do próprio Estado. São Paulo, por exemplo, tinha um grande problema, com o interventor no Estado de São Paulo, que foi o Estado que foi preterido na eleição, era, se não me falha a memória, ele era mineiro. Ou gaúcho, não me lembro agora os detalhes. Eu prometo que eu pego as informações para vocês e passo posteriormente. Mas veja, há uma reação do governo paulista. Os brios paulistanos são feridos. Essa novela que acabou recentemente, a Éramos Seis, um primor de novela inclusive, retrata bem esse período. Quando o Vargas assume, ele coloca uma junta militar, ele depois é indicado como presidente dessa junta militar e começa a nomear os interventores. Os interventores começam a interferir diretamente nas negociações dos oligarcas, ou seja, os grandes produtores de café, os grandes produtores de tecido em São Paulo, começam a regular a venda deste café, desse tecido, dos produtos paulistas manufaturados para comércios internacionais e para comércios dentro do próprio país. Isso, claro, interfere no lucro, interfere nas vendas. É uma problemática econômica gigantesca, sem precedentes. E aí começam a surgir os movimentos, inclusive os movimentos jovens, que vão questionar direitos trabalhistas. Até então não se tinha uma lei trabalhista, nem existia nada. O patrão estabelecia com o empregado e mandava o empregado tinha que cumprir jornadas de trabalho de 12, 14 horas por dia, trabalho infantil, trabalho feminino, mas o salário sendo nenhum tipo de regra para esse salário, o patrão estabelecia quanto ele deveria pagar para esse empregado, ou seja, distorções das mais variadas. E principalmente o surgimento de pessoas questionando
o domínio, a hegemonia do Getúlio Vargas em cima de toda aquela questão paulista, até que eclode a Revolução Constitucionalista de 32. Há um movimento de estudantes de direito, principalmente dos estudantes de direito, eles fazem uma passeata. Durante essa passeata, a polícia política de Getúlio Vargas reprime, e 4 estudantes do curso de Direito do Largo de São Francisco, da USP na época, os estudantes que ficaram famosos pelos seus sobrenomes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, tá aqui para vocês. Esses aqui são os cartazes de guerra que foram feitos. São Paulo faz literalmente um movimento para se tornar independente, né? E exigindo, de uma certa forma, a manifestação das pessoas, do povo paulista contra o governo. Aqui, como eu falei para vocês, olha só, esse era o cartaz oficial do movimento MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Inclusive a grande frase que ficou, né? Non du corduco, quer dizer, não conduzo, não sou conduzido, eu conduzo. São Paulo era considerada a máquina condutora do Brasil e estava tentando, um movimento separatista, sair do jugo paulista. No primeiro momento, há um apoio, vou até voltar aqui, há uma espécie de apoio de outros países, de outros estados. Minas, no primeiro momento, ou pelo menos sul de Minas, sul de Mato Grosso e norte do Paraná. Mas conforme o tempo foi passando, as tropas legalistas, as tropas constitucionalistas paulistas não tinham estrutura. São Paulo foi pego de surpresa, né? A revolta, o levante, acaba sendo massacrado pelas forças militares nacionalistas, as forças militares de Vargas. A Revolução mata muito jovem, né? Morrem vários soldados, e a data de 9 de julho é até hoje respeitado no estado de São Paulo, é feriado estadual por conta dessa data, porque foi o dia em que houve a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que hoje faz com que a gente tenha um feriadinho aí no mês de julho, tá? O final da Revolução de 32 é dramático para São Paulo, mas de tudo não foi de todo ruim, porque forçou, principalmente, Getúlio Vargas a promulgar a Constituição de 1934. E essa Constituição é muito importante para que você entenda o que é que estava acontecendo no mundo até então. Estamos lidando com 34. Em 1932 também, na Alemanha nazista, começa a chancelaria de Hitler. Hitler ascende ao poder na Alemanha. Você tem Benito Mussolini também começando a se organizar dentro dos sindicatos, ele também já é um ditador na Itália. Você tem os movimentos totalitaristas na Europa surgindo e vindo com força total. Aqui no Brasil havia então essa presença total do Vargas e um medo generalizado da sociedade de que nós estaríamos diante de um ditador. Então o que Getúlio Vargas faz? Ouve os apelos paulistas e promulga uma Constituição que deu uma série de liberdades e estabeleceu muitas ações de vanguarda dentro da América Latina. Principalmente, por exemplo, a criação de um salário mínimo. Estabelece-se que todo brasileiro tem o mínimo minimorum para sobreviver. E faz com que todos os industriais e comerciantes estabeleçam esse salário mínimo para o seu trabalhador. Estabelece a redução da carga horária, estabelece a jornada de 40 horas semanais. Estabelece que o consumidor, que o trabalhador brasileiro tenha direito às férias. Faz o voto, regulariza o voto feminino, que era uma conquista, inclusive, imensurável. As mulheres não votavam. Quem participou das eleições de 30? Homens acima de 21 anos alfabetizados. Quer dizer, você restringia o universo de votação. Dessa ocasião, as mulheres entram. Mas por que Getúlio Vargas faz isso? Porque Getúlio Vargas também entende que ele vai abrir uma nova frente. Há uma movimentação também mundial do que a gente vai chamar no futuro, depois a gente vai ver, do populismo, que é um movimento, ou paternalismo, ou seja, um movimento em que eu tenho um líder carismático, e Vargas tinha carisma, tá? São Paulo até que não, mas em outros estados ele acabou criando estruturas e condições para que os países, que os estados se desenvolvessem da forma correta. Então, Vargas fica sempre nesse meio tempo, nesse limiar entre ser bom moço e ser o vilão da história. De uma maneira ou de outra, é inegável a contribuição dele na questão política, na questão econômica e depois com o posicionamento da Segunda Guerra Mundial. Mas ele sempre mantém um ar ditatorial, um ar de sendo ele um controlador das grandes massas.
Esse aqui, por exemplo, é um título de eleitor da época de Getúlio Vargas, né? Era o título de eleitor do próprio Getúlio Vargas. E isso vai acabar gerando um governo em que ele se considera um governo democrático, mas estabelecendo, já na Revolução, na Constituição de 34, que em 1938 haveriam eleições diretas para a escolha do novo presidente. Obviamente, começam a haver os movimentos contrários à própria imagem do Vargas. E ele começa a tentar se organizar para permanecer no poder, uma vez que ele era uma liderança, naquele aspecto, uma liderança em todo o país. Acontecem algumas movimentações, em 35, a intentona comunista em 35, ou seja, o Partido Comunista Brasileiro, através do Luiz Carlos Prestes, tenta fazer uma intervenção política. Ele tenta, por 4 dias, a intentona comunista tem um certo sucesso, consegue fazer levantes militares em Pernambuco, em São Paulo, mas acabam sendo rechaçados. Depois esses comunistas são presos, exilados em sua maioria. O próprio Prestes acaba sendo preso e mantido no navio prisão na Baía da Guanabara. Você tem a questão da Olga Benário Prestes, você já deve ter ouvido falar muito da Olga. A Olga era esposa do Prestes, ela participa da intentona comunista, depois ela é mandada como presente do Vargas, sinalizando uma posição favorável a Hitler. Enfim, a gente tem toda uma movimentação de que há uma ameaça comunista em território nacional que pode ameaçar tudo aquilo que Vargas tinha conseguido para manter a estrutura partidária, a estrutura nacional em vigor. Resultado, em 1937, a divulgação do que seria o Plano Cohen. O Plano Cohen até hoje é muito misterioso, muito cabuloso. Seria uma troca de cartas entre presos que estavam, presos comunistas políticos, se comunicando com pessoas de fora, dizendo que haveria uma nova tentativa de golpe contra o governo Vargas. Depois se descobre que nada disso iria acontecer. Pelo contrário, foi tudo cartas forjadas entre militares para justificar o que vai acontecer em 1937, em novembro de 37. Vamos chegar lá. Aqui para vocês terem uma noção, o que era, né? A Ação Integralista Brasileira era uma espécie de controle da sociedade que vai ser o embrião do integralismo. Eram linhas, frentes ideológicas partidárias, políticas, de um lado e de outro. O integralismo é uma espécie de nazismo brasileiro. O fanista acreditava que o Brasil era a central da América Latina, que nós tínhamos a necessidade de dominar a América Latina. Do outro lado, você tem a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que era onde se concentravam os partidos de esquerda. A Ação Integralista paquera, de uma certa forma, né, o governo de Getúlio Vargas, enquanto a ANL faz a intentona comunista. Então você tem esses dois lados. Getúlio Vargas fica meio que no centro, pendendo mais para o lado da direita ultrarradical, que era o integralismo, contrário aos movimentos comunistas liderados pelo Prestes, que promove em 35 a intentona comunista. E aí acaba, de uma certa forma, sendo decretado o estado de sítio e, principalmente, o que a gente vai chamar de Estado Novo. Em novembro de 37, Getúlio Vargas decreta o Estado Novo. O Estado Novo, o que é? Em determinado momento, todas as instituições são fechadas, Congresso, Senado, sob a ameaça de que vai haver um golpe comunista de esquerda. E aí instaura-se um governo ditatorial no Brasil como sendo a alternativa e a garantia desse Estado de Direito. A população é pega de surpresa, os veículos de imprensa apoiam no primeiro momento, mas depois vão entender que eles acabaram dando poder para quem não deveria. Para os militares, para os movimentos tenentistas e principalmente para o Getúlio Vargas. Aqui, como a gente está falando agora do Plano Cohen, né, que foi uma orquestração de militares dizendo a troca de cartas quem na época divulgou foi o general Góes Monteiro, dizendo que havia um plano para matar Vargas e para instaurar uma ditadura comunista no Brasil. Na verdade, depois descobre-se que esse Plano Cohen era uma grande balela, que era uma forja disso e que justificou a instauração do Estado Novo. E aí nós temos, sim, um governo ditatorial de Vargas, de 37 a 45. Esse decreto, estabelecendo o Estado Novo, o governo se torna autoritário,
sendo ele o detentor de todas as possibilidades democráticas, ou seja, ele legisla, ele executa e ele julga as leis. Há também a criação preponderante de ações do governo para se perpetrar, e aí a gente vai ter a criação, por exemplo, do DIP, Departamento de Imagem e Propaganda, que criava, por exemplo, era uma espécie de quase Ministério da Propaganda Nazista do Goebbels lá em Hitler, lá na ditadura nazista, que criava, por exemplo, cartilhas, onde Getúlio Vargas aparecia docilmente, conclamando as crianças. Foram criadas estruturas, por exemplo, para vocês terem uma noção, foram criadas estruturas educacionais que permanecem, inclusive, até o final da ditadura militar, agora de 64. Conteúdos que as crianças tinham que aprender obrigatoriamente. Eu mesmo tive uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica na sexta série, que é resquício ainda do governo de Vargas, onde a gente aprendia, por exemplo, os hinos nacionais, as figuras nacionais heróicas, os afluentes dos rios, hino à bandeira, hino do exército, coisas que, na verdade, criavam uma juventude varguista, igual Hitler fez na Alemanha nazista, uma juventude hitlerista que lhe justificava estar no poder. E também, não pode se negar, a presença desses dois termos, do populismo e do paternalismo. E aqui são duas definições para vocês. O que seria o populismo? Uma sustentação do poder do líder a partir do apoio das maiorias. Geralmente o governante se distancia de ideologias partidárias e busca o interesse nacional. Ou seja, eu não estou nem do lado da direita, nem do lado da esquerda. Eu estou do lado do povo. Essa é a grande característica do populismo. O paternalismo, por sua vez, é uma outra forma de você colocar ideia na cabeça das pessoas. É quando o governador oferece, em troca de algum benefício, formas subliminares para que as classes sociais fiquem sob o julgo dele. Programas assistenciais, hoje a gente vê muitos bolsas da vida, né? É tudo dentro de uma política paternalista de governo. E acaba que a grande diferença desse período é a criação da CLT. Vargas aproveita nesse momento e cria a consolidação das leis do trabalho, que hoje, ainda hoje, estão em vigor, já foram modificadas várias vezes. A reforma trabalhista, inclusive, que foi promulgada agora no governo do Temer, tem algumas modificações na CLT, mas se estabelece exatamente alguns direitos básicos dos trabalhadores. Consolida o que estava acontecendo, o que estava assinado lá em 1934, na Constituinte, reforça algumas regras internacionais e equipara, nivela o Brasil, alguns movimentos internacionais em prol dos trabalhadores e dá uma estabilidade, inclusive, para que você possa, de uma maneira ou de outra, exigir os seus direitos como trabalhador. Como ele se baseava, ele tinha toda a estrutura de governo dele baseada no trabalhismo, ou seja, no trabalhador, tanto que os discursos de Vargas começam com trabalhador brasileiro, ele se direciona a essa população como trabalhador brasileiro ou trabalhadores do Brasil. Ele usa essa expressão o tempo todo. Mas, em paralelo, também tem uma boa relação com entidades classistas. E, principalmente, entes do governo. Setores industriais, setores do comércio, que davam uma sustentação financeira para ele. Em 44, é inegável, entre 44 e 45, a Segunda Guerra acaba, Getúlio Vargas se posiciona lá em 1942 do lado dos americanos, ele flerta com os nazistas por um determinado tempo, mas vários fatores vão acontecendo, inclusive econômicos, e a presença dos Estados Unidos aqui, que faz com que haja um apoio institucional dos americanos aqui. Os americanos viam o Brasil como uma espécie de quintal. Poder econômico pujante, uma população carente de produtos industrializados e uma cultura basicamente híbrida de outros lugares. Então eu venho com toda a minha carga de imperialismo e dou o melhor cinema, o melhor rádio, eu trago produtos desenvolvidos para cá, financio obras em todo o território nacional e automaticamente eu tenho um amparo do lado brasileiro. O Brasil na guerra até que vai bem, a gente tem as histórias, né? Na verdade, o Brasil criou a Força Expedicionária Brasileira, que luta na Itália, norte da Itália, a campanha de Monte Castelo. O Brasil ajuda, inclusive, as tropas que pertenciam na época da aliança, né? Não era o eixo, pertenciam à aliança
de países contra os alemães, japoneses e italianos, tem um certo sucesso, principalmente a Força Aérea Brasileira. A gente consegue ter algum tipo de predominância em território nacional, mas fica uma situação complicada, porque com o fim da guerra, Getúlio Vargas fica meio numa situação complicada, porque, veja, todo mundo estava ajudando a derrubar três ditadores, na verdade, se você contar com o imperador do Japão. E nós teríamos um ditador aqui em solo nacional. Então houve uma pressão muito grande de militares e setores da indústria para que o próprio Getúlio Vargas saísse do governo. Então ele recebe essas críticas, existe uma pressão muito grande ao fim da Segunda Guerra e ele acaba, de uma certa forma, saindo, renuncia ao governo, entre aspas, vamos colocar assim. Os militares assumem, há a nomeação do presidente Dutra, que assume os últimos 4 anos, ele vai governar entre 45 e 1950, ao passo que há um movimento de queremismo, chamado de queremismo, ou seja, era um movimento que apoiava a volta de Vargas. Queremos Vargas de novo. E aí várias manifestações em 1949, com discursos públicos inflamados, Getúlio sendo considerado o salvador da pátria, e esse movimento, como vocês podem perceber, queremos Getúlio, queremos aposentadoria, e considerando que ele seria o salvador da pátria. O Brasil sempre precisando de grandes heróis, né? O segundo mandato de Getúlio Vargas é um pouco conturbado, porque ele fica 5 anos fora do governo, e quando volta em 51, ele ganha inclusive muito bem, mas havia um outro contexto internacional. Nós estamos em plena Guerra Fria. As ideologias totalitárias do mundo são divididas não mais em nazistas e fascistas, em capitalistas e socialistas dessa vez. Então eu tenho 2 modelos econômicos que estão vigindo, mas não modelos políticos. De um lado eu tenho a liberalidade econômica e do outro lado eu tenho o domínio estatal e a divisão dos bens e a execração do lucro. Há uma movimentação da criação das empresas estatais, e esse segundo mandato é importante, porque é aí que é criada a Petrobras, por exemplo, a Eletrobras. Há uma movimentação também de setores militares, questionando um pouco, porque havia uma tese de que Getúlio Vargas estava começando a caminhar novamente por uma instauração de ditadura novamente, até que, infelizmente, acontece o seu suicídio. Em que cenário que isso acontece? Getúlio é acusado de mandar matar o seu maior opositor na imprensa, olha a imprensa de novo, Carlos Lacerda. Há toda uma situação nebulosíssima em que o Carlos Lacerda sofre um atentado, descobre-se que o mandante do atentado foi uma pessoa muito ligada da segurança, Gregório, né? O Gregório Matos, que era um dos chefes da segurança do Getúlio Vargas. O mês de agosto de 54 é um mês muito polêmico e muito fechado na questão política, porque há uma pressão muito grande. Junto com a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, morre um cabo da aeronáutica. E os militares da aeronáutica não aceitavam mais ser comandados pelo Getúlio. Getúlio se vê sozinho, se vê abandonado pelos grupos que lhe apoiavam, a imprensa contra, até que em 24 de agosto ele faz, na noite do dia 23 para o dia 24, ele faz uma reunião com todo o corpo político dele, e os militares que lhe apoiavam até então oferecem para ele a possibilidade dele renunciar. Ele não aceita, diz que só morto vai sair do Catete, que era o Palácio do Catete, que era a sede do governo. No amanhecer do dia 24, ele comete suicídio. E aí se torna um herói nacional. Quando a informação começa a ser divulgada, a comoção é nacional. Então, Getúlio Vargas é uma figura controversa, mas é uma figura importante para a gente entender e para vocês entenderem como que a política brasileira ela é cíclica. Existem esses líderes e esses líderes vão se mantendo de acordo com o passar dos anos. Depois de Getúlio Vargas, a gente vai falar, por exemplo, nos próximos vídeos de Juscelino. Nós vamos falar de Jânio Quadros. Nós podemos falar também de Lula. Nós podemos falar agora de Bolsonaro. Então, de uma certa forma, o Brasil vive com esses super-heróis. E Vargas é o primeiro deles. Importantíssimo que vocês entendam, que vocês vejam os vídeos que eu estou indicando aqui do Boris Fausto
para vocês entenderem mais a complexidade da coisa. É muito importante que vocês vejam os vídeos paralelos, para que a gente consiga passar essa fase aí de pandemia e vocês depois voltarem afiadíssimos em relação ao conteúdo, tá beleza? Vídeo extenso, importante vocês assistirem, a gente vai conversando. Dúvidas, por favor, me mandem, a gente se vê por aí. Grande abraço, valeu, gente!